Mercado financeiro, quando você escuta essas palavras aí, provavelmente vem uma confusão na sua cabeça, né? Pode parecer tudo muito complexo, muitos jargões, muitas siglas, muitas coisas aí que talvez você não entenda, mas relaxa, tenha calma, que nosso objetivo aqui é justamente esse, descomplicar o mercado financeiro de uma maneira mais simples, mais fácil, né? Porque sim, o mercado financeiro é para todos. E para te guiar nessa jornada, estamos aqui no nosso podcast, começando mais um episódio. Vem comigo. Bem-vindos ao nosso podcast Amigo Trader. Tudo bem com você? Eu sou o Cid, do blog Não Salvo, do podcast Não Ovo, da Twitch lá no Cid Cidoso. Talvez você já tenha me visto aí pela internet em algum momento, mais 20 anos de internet por aí. Tô aqui com meu amigo de bancada, ele que tá em todos os episódios, Mauro Calil. Tudo bom, Mauro? Tudo jóia, meu caro. Eu sou o Mauro Calil, educador financeiro, fundador da Academia do Dinheiro, um dos pioneiros da educação financeira do Brasil. Nós estamos ensinando você a investir passo a passo e Cid, a gente tem um convidado aqui muito especial, tão antigo quanto eu aqui na educação financeira. Eu reparei que a gente tá com uma carinha nova por aqui hoje. O André Massaro, um cara especialista em CNPI, é um Certificado Nacional de Profissional de Investimento, cara. Louco, aí O sim, cara tem uma credencial, autoridade, né? credencial, assim, ó. Ai, meu, o cara é fera. E É o porte de arma do mercado financeiro. é um porte de arma no mercado financeiro, tá? Ele tem que ter cuidado, inclusive, muito cuidado com o que vai falar. Por isso que a gente ressalta que todo o conteúdo aqui é educacional, não tem recomendações, enfim, de investimento, tá? Bom, agora, o que eu queria te dizer, sabe por que ele veio para cá? Por quê? Porque ele é um cara que eleva os conhecimentos. Olha, é tão credenciado a esse ponto? Não é bem assim, quer ver? Fica de pé, por favor. Olha isso, velho. Absolutamente inofensivo. 3 metros e 15. E lembrando que para isso não tem credencial. 3 metros e 15 de puro conhecimento em finanças. Tá vendo só? Bom, André, se apresenta pra galera um pouquinho, conta Então, aí. vamos lá, né? Muito prazer. Eu sou Prazer. o André Massaro. Então, como o Mauro já adiantou, eu sou, entre outras coisas, eu sou analista, né? Analista de valores mobiliários, né? Esse Certo. seria o nome correto. Com certificação CNPI-P, a letra P aí, curiosidade pessoal, vem de pleno, né? Significa que eu sou analista tanto fundamentalista quanto técnico. Né? Certo. Então eu posso dar recomendações nas duas linhas. Sou professor de finanças, tá? Legal. Em diversas escolas, inclusive, assim, de cursos livres, cursos de pós-graduação, professor na própria Bolsa de Valores aí. Profissional aí de finanças, mercado financeiro, já esqueci há quanto tempo, né? Acho que aí pelo menos uns 25 anos aí de carreira, né? Desde o século passado. Pô, eu tenho 21, poxa. Pois é, né? É isso aí, Gostei né? que ele acreditou. E estou aqui, né? Convidado, agradeço o convite aí, espero que a gente consiga dar uma ajuda aí pro pessoal, né? Sem dúvida nenhuma. Mauro, já que a gente tem um convidado especial, acredito que hoje também o tema vai ser especial. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar mais de indicadores, tá? E no último episódio que a gente falou de análise gráfica versus análise fundamentalista, né? Você viu que ele tem certificação para falar dos dois temas, mas hoje a gente vai falar de análise gráfica, tá? Aqui Certo. nós vamos explicar alguns indicadores, enfim, como que se toma uma decisão e coisas do dia a dia do trader. Tá? Perfeito. É isso. Tá, eu tô até um pouco assustado. Depois eu vou procurar o teu LinkedIn, que eu tô até um pouco assustado quantas páginas tem lá. Tô um pouco com medo. Bom, eu acredito que ler os gráficos em si já é uma coisa um pouco complicada, né? Principalmente para quem é novo na área, para quem tá aprendendo um pouquinho, parece ser uma coisa meio complexa, certo? Então, eu sou suspeito para falar, né? Porque eu sou da Acostumado. área, né? Então, assim, quando você tem bastante tempo de mercado, acaba ficando um pouco intuitivo. Certo. Mas o que eu queria dizer para o pessoal é assim, de forma geral, não é difícil. Inclusive, uma das vantagens, assim, da análise técnica, né? Que ela só usa duas informações, que são preços e volumes. Então, absolutamente tudo que a gente vê em análise técnica, a gente usa análise técnica e gráfica, assim, de forma meio intercambiável, né? Mas tanto os gráficos em si,
quanto os indicadores que a gente vai falar, eles são construídos com base em preço e volume. Então a gente pode dizer assim que uma das coisas que torna a análise técnica relativamente simples em relação a outras coisas no mundo das finanças é que existem apenas duas matérias-primas, Certo. preço e volume. Com isso você constrói tudo. Maravilha. A gente está iniciando aqui, tá? O primeiro episódio de 4 episódios que a gente vai falar sobre esse tema, tá? Então, nos acompanhe, né? Clica aí, segue. Se você tiver perguntas, deixa aí nos comentários que a gente vai tentar resolver tudo aqui para você, tá legal? Isso, não tenha vergonha também de mandar sua sugestão, sua dúvida, porque a gente tem um quadro justamente que é até para solucionar isso, né? A dúvida da galera que manda. E eu acredito também que nessa área de gráfico, assim, eu tô aqui só escutando a galera, né? Os especialistas que vêm aqui e tudo mais. Mas eu percebo que a gente tem aqui dois que podem ser considerados os mais utilizados na hora que a gente está lendo o gráfico, né? Que é o bars, né? Que são as barrinhas, e aquele candle, certo? É mais ou menos isso. Exatamente. Tá. Eu tô pegando jeito. Uma curiosidade, a gente vai mostrar aqui na tela, já vai aparecer, tá? Na plataforma aí da Exnova, quando a gente começa, aparecem as barras, tá? Que aí, ó, já apareceu, tá ok? E a gente tem como mudar isso para candles, tá? Essas barras e os candles, eles têm basicamente a mesma informação, que Certo. a gente já vai falar. Agora, os candles, o que eu acho curioso é que eles surgiram lá no Japão, tá? No século XVIII. Aqui, eu trouxe aqui, foi inventado por Muneshima Vamos Muneisa ver se teu japonês tá em dia, mano. que era uma família negociante de arroz em Osaka, é isso, né? Exatamente. Bolsa de Dojima. Olha Em isso, Osaka. cara. Que maluquice, Ó, cara. E aí, que era bolsa de arroz, né? E aí, o que acontece? Essas barras aqui a gente transforma em velas, tá? Que é o que a gente vai mostrar aqui, ó. São essas velas, tá? Eu vou colocar aqui um exemplo. Por que chama de vela? Pelo seguinte, ó. A gente tem um corpo, tá? E tem essa sombra que a gente chama, tem uma sombra em cima e uma sombra embaixo, É, uma linha, né? que parece o pavio de uma vela, não parece? Certo. Então, quando mostra isso aqui, a gente fala, isso aqui é uma vela, tá? E aí, quando a vela é verdinha, significa que subiu o preço. Entendi. Quando a vela é vermelha, significa que Desceu. caiu, tá? E mais uma coisa interessante que é importante a gente dizer nesse momento, que é o seguinte, ó. Nesse momento, tá? Aqui a vela tá de 15 minutos, tá ok? Então, nesses 15 minutos, o preço começou aqui embaixo, ele chegou a ter uma queda, chegou a ter um pico e fechou nesse patamar aqui, tá? Quando a vela cai, vamos pegar uma vela aqui que já está caída, essa daqui, ó. Essa vela aqui, o preço começou aqui, Tá. chegou até a dar uma subidinha, chegou a dar uma caída bastante grande e fechou aqui, tá? Fechou aqui embaixo. Então, esse foi um dia de queda, esse foi uns 15 minutos de queda, esse foi uns 15 minutos de alta. E aqui Perfeito. a gente pode mudar para dia, para semana, quer ver? Ó, se eu pegar aqui para uma semana, ó, ficam Até em 7 horas dá pra dias, mudar ali, né? dá para mudar, né? E você tem velas mais robustas. Perfeito. Esses retângulos, né, das velas aí, com as linhas em cima, as linhas embaixo, tem uma maneira aí mais simples da gente conseguir interpretar? Sim, tem várias formas da gente interpretar. Primeira coisa, uma curiosidade que eu queria falar, algumas curiosidades sobre as velas, né, os candles. Aquela barra normal que foi mostrada, ela é chamada de barra, assim, na literatura é chamada de barra OHLC, que é a sigla que vem de inglês assim, de Open, abertura, High, Low, máxima e mínima, e Close, fechamento. Perfeito. Então, tanto essa barra tradicional quanto o candle, eles dão a mesma informação, que é abertura, máxima e mínima e fechamento, e olhando uma barra dessa, olhando um candle, eu quero chamar a atenção assim, ele está contando uma história para nós. Então ele está dizendo assim, que dentro daquele intervalo de tempo, seja uma hora, um dia, alguns minutos, houve uma briga, vamos dizer assim, né? Quer dizer, uma pressão entre compradores e vendedores, e aquela barra, o candle, ela está nos dizendo quem venceu. Perfeito. Né? Quem ganhou o game? Exato. Né? Certo. Quem ganhou foram os compradores ou os vendedores. Então, quando a gente vê, por exemplo, que uma barra, né, o Mauro até comentou a questão do pavio, né, chamado de sombra,
que seria como se fosse o pavio da vela, mesmo pode estar para cima ou para Ali baixo. em cima e ali embaixo, né? Quando a gente vê uma barra vermelha, significa que os vendedores venceram. Quer dizer, o mercado abriu num determinado preço e fechou abaixo. Certo. Lembrando que os vendedores são aqueles assim que estão vendendo e com a pressão de oferta e demanda empurram o preço para baixo. Quando a gente vê essas velas, né, chamando a atenção que às vezes a gente vê velas mais compridas, mais curtinhas, alguns casos a gente nem vê a vela, né? A vela mostra que houve uma briga ali, Tá. e que aquela briga ninguém conseguiu vencer, né? Então, quando a gente vê uma perfeito. vela para cima, significa que o preço subiu, ou seja, os compradores fizeram pressão para o preço subir, mas eles não conseguiram manter essa pressão. Então, eles apanharam de volta, né? Tá. Então, vejam assim, que cada vela nos conta a história do que aconteceu naquele período. Por isso que tem essa variação, dependendo até num ritmo super acelerado, né? Exato. Super. Então, quando a gente vê, por exemplo, no gráfico, até aparece na tela, a gente vê um período assim que os preços parece que eles estão andando meio de lado e todas as barrinhas, todas as velas têm pavio para cima e para baixo. Aquilo mostra assim um momento de indecisão que todo mundo estava brigando, um batendo no outro e o mercado não indo para lugar nenhum. Interessante, tá? Né? Aí quando a gente vê grandes barras com pavios bem curtos, assim, aí você vê o domínio de um dos lados, né? Ou o domínio dos compradores ou o domínio dos vendedores. Na tela, por exemplo, aparece uma barra verde bem grandona, assim, Tem uma ali que dá, que ela veio lá de baixo e subiu, tá né? chamando mais atenção ali. Exato. Quer dizer, ela mostra, vejam que interessante, ela abriu num determinado ponto, do momento que ela abriu, ela não veio abaixo, em momento algum. Nesse aqui, Verdade. tá? Não tem vela, não tem sombra. pavio Risquinho para pra baixo. Não tem pavio né? pra baixo ali, Então né? mostra uma grande força compradora, teve um pequeníssimo pavio para cima, Sim. quer dizer, ela foi mais acima ainda, voltou um pouco, mas não muito, quer dizer, a força compradora era muito forte. Então essa é uma vela, por exemplo, que mostra nesse período, nesse intervalo de tempo, os compradores dominaram o mercado. Perfeito. E existe um período certo para você olhar para isso? Não existe um período certo. Aqui é interessante a gente comentar um pouco da história do gráfico de Kendall, né? Que como o Mauro falou, vem lá do século XVIII, vem do Pois é, Japão. O Mauro né? trouxe, o japonês dele tá em dia até, né? Falou Sim, o nome veio- perfeitamente aí. Você conhece o Japão, né? Eu já fui algumas vezes. Então, e você comeu arroz lá. Acredito que sim. A tua comidinha de arroz ali ajudou a formar uma vela ali. Mexeu no gráfico, Ô, né? louco. Depende do número de grão de arroz que eu comi. Então, assim, esse modelo de gráfico, né, ele é originário do Japão e ele só se tornou popular no Ocidente por volta dos anos 70, Certo. por conta de um trader americano, né, que morava no Japão, trabalhava num banco, se eu não me engano, que aprendeu isso no Japão, ele chama Steve Nison, tá? Tem livros escritos, já veio no Brasil algumas vezes, Legal, né, legal. assim, em eventos da Bolsa, né, e ele foi que trouxe esse tipo de gráfico Nos anos 70. para o Ocidente, nos anos E 70. é um negócio Então, por séculos e de arroz do séculos. século XVIII. Exato. Caramba. A bolsa de Dojima era uma, vamos dizer assim, uma bolsa de futuros rudimentar, né, Certo. perto do que a gente tem hoje. E então esse conhecimento ficou séculos assim invisível para o Ocidente, né? E existe uma coisa, por exemplo, existem padrões de barras, padrões de Kendall, né, que até tem nomes, né, o próprio Steve Nison ele explicou. Então tem padrões que são formados por uma única barra, são padrões outros que são formados por várias barras. E originalmente, eu quero só chamar a atenção assim, que originalmente o gráfico de Kendall, né, ou candlestick, que o pessoal fala Certo, candlestick seria o candelabro, né, onde a gente coloca as velas, ele foi concebido inicialmente para operar no período diário. Isso é como ele foi feito lá E atrás. aí, ao longo do tempo... Porque a barra mostra o que aconteceu no dia, no mercado. Porém, que era, hoje imagina, lá no século XVIII, isso era anotado na mão, né? Sim, imagino eu. Pois é. Então ele pegava lá... E a anotação em japonês ainda é pra cima, né? O Pra cima. Munejima lá, Roma, ele Na pegava vertical. lá o quanto abria, o quanto fechava e botava lá o seu gráfico, entendeu? Perfeito. Ele provavelmente analisava isso com o mercado fechado à noite, né, para ver tendências, o que andou acontecendo. Hoje, obviamente, nós temos recursos computacionais, tecnológicos que nos permitem ver isso em tempo real e, inclusive, é comum usar os candles no gráfico intradiário.
Mas no seu modelo original era diário. Inclusive a própria velocidade barra... também é outra, completamente diferente. A própria barra ocidental, né, que é aquele modelo mais simplificado, que é a barra OHLC, para quem já estudou análise técnica e vê lá da época do Charles Dow, né, ali o começo do século XX, final do século XIX, também originalmente era para o gráfico diário, né? O gráfico intradiário, ele só começou a se popularizar mesmo quando a gente passou a ter recursos tecnológicos para Digitais isso. mesmo, Tá? né? Mas original, então quando pergunto qual que é a periodicidade ideal? Não tem, pode ser qualquer uma. Mas originalmente esse modelo foi feito para o gráfico diário, mas ele pode ser aplicado para qualquer periodicidade. Perfeito. Ó, lembrando você aí, se você teve alguma dúvida em algum termo, ele falou uma sigla aqui, tal, que eu não peguei direito, pô, não tá dando pra pausar agora, e agora o que eu faço? Tenha calma, relaxa, né? Porque tudo na descrição vai estar bonitinho pra você, tá? Tanto no podcast como no YouTube vai ter na descrição completo todas as explicações aí de termos, de siglas e tudo mais, que é para você conseguir pegar bonitinho, tá? Aproveita também que eu já sei que enquanto eu tô falando, você foi dar uma olhada na descrição para ver se tava mesmo, porque tem isso na internet. Você tá falando, o cara, opa, será que tem mesmo? O cara vai olhar, né? Aproveita que você tá olhando e segue a gente, segue o nosso canal, aproveita aí para não perder nenhum vídeo e tá sempre a par de tudo. Já deixa o likezinho, dá aquela fortalecida que todos os youtubers falam que realmente ajuda bastante no engajamento, né? Isso aí. Bom, André, enquanto então a gente já falou aí do candle, nós explicamos bastante, vamos explicar mais algumas coisas para as pessoas. Primeiro, a questão do período, né? Você falou que foi feito no gráfico diário, eu coloquei o período aqui de um dia, tá? Ok. E a gente está falando aqui de uma ação da Volkswagen. Sim. Ok? Bom, agora se eu fosse analisar aqui, me escolhe, por favor, 1, 2, 3, não sei quantos indicadores aí você vai trazer para a gente hoje, para a gente analisar esse gráfico aqui diário de Volkswagen. Perfeito. Então é bom ressaltar isso, né, que é possível usar qualquer indicador junto com o gráfico de candles. Tá? Ele não é uma coisa por si só, tá? E também lembrando que todos os indicadores são construídos da mesma matéria-prima dos gráficos. Então o indicador, ele nada mais é do que o gráfico de outro jeito. Então eu vou sugerir que você coloque uma média móvel, né? Média móvel que é talvez assim o mais básico, mais conhecido dos indicadores, né? Quer dizer, um indicador de tendência, tá? Média móvel Então, aqui. Média móvel. Estou escolhendo a média móvel. Tá, Então, 14 vamos períodos. colocar um período um pouco maior, assim. Pode colocar 20 períodos. Tá, né? e por que você coloca 20 períodos e não deixou o de 14? Por uma curiosidade. Eu quero deixar um período um pouco mais longo para eu ter uma visão um pouco mais filtrada da tendência. Tá, ok. Então a gente está analisando essa média aqui, ela está sendo calculada a cada 20 dias. E ela é móvel. Então, exatamente. Quando o 20º dia cabe entre o 21º, aquele primeiro some, é descartado e vem. E adiciona mais um. Ok, legal. Tá. Agora, outro indicador. Então, outro indicador, a gente pode colocar um oscilador, que ele pode nos ajudar em alguns momentos. Eu vou sugerir o índice de força relativa, ou em inglês RSI. RSI, Relative Strength Index. Exato. E vamos aplicar 14 períodos? Esse 14 períodos. Tá, ok. Esse é o default dele. É o default dele, ok? aí. E ele vai de 70 a 30, né? Exato. Explica, por favor, então, a média móvel a gente explicou, Sim. né? E aí ele mostra uma tendência de alta, uma tendência de baixa, mais ou menos que nem aquela tendência de alta e de baixa dos casos lá de Covid que a gente viu na televisão, que era uma média móvel de 7 dias. Na verdade, não é mais ou menos, é exatamente a mesma coisa. Só que aqui a matemática é a mesma, e aqui a gente usa em 20 dias. Bom A paralelo matemática é a mesma lembrar, né? e a finalidade é a mesma, é dizer qual é a tendência. Então, quando a gente vê da Covid, fala a tendência dos casos está em alta. No caso, a gente vê a tendência dos preços está em alta. É a mesmíssima finalidade. Perfeito. Tá, ok. E aí a gente usa para tendência. Só fazendo um adendo aqui, pra galera que tá escutando no podcast, né? Hoje, o episódio de hoje, ele é muito visual, ele é muito gráfico. Então, dê uma paradinha, né? Você que tá escutando pelo podcast, e passa pro nosso YouTube, porque é importantíssimo você enxergar o que a gente tá falando aqui, né? Porque o cara que só tá escutando
Fala, pô, 14? Mas 14 aonde, né? 20 é bom ele estar olhando o que está Isso é sendo legal, feito, porque senão vai ficar esse e perdido. mais outros 3 episódios vão ter muita coisa visual, né, Perfeito. gente? Então a gente já está avisando, né? Todos esses episódios de indicadores é essencial que você visualize, tá? Se chama análise gráfica por um motivo. Tem que olhar o gráfico. Bom, o que mais? Aí o segundo indicador que eu sugeri é o RSI, ele é um oscilador. O oscilador ele é um tipo de indicador que ele tem uma escala própria, tá? Então ele vai numa escala que vai Aqui de está de 70 É. lá em cima e 30 aqui embaixo. A Isso é escala dele é de 0 a 100. De 0 a e 100. ele tem níveis, né? Níveis de 30 e 70, que também são níveis default. Isso pode se mudar, tá? Alguns traders podem falar, olha, eu prefiro um nível 80-20, isso é tudo customizável. Tá, né? vamos só voltar aqui um pouquinho, porque eu atropelei ele quando ele estava falando de 0 a 100, eu coloquei o 70-30, tá? Então, por favor, vai lá. Então, o RSI, ele é um oscilador, tá? Um oscilador, ele é um tipo de indicador que ele funciona em uma escala própria, tá? Certo. No caso do RSI, ele vai de 0 a 100 e ele tem níveis, tá? Que por default são 70-30, mas o trader ou analista, ele pode, né? Em praticamente todas as ferramentas, ele consegue customizar isso. Perfeito. Né? E esses níveis, eles são conhecidos como níveis de sobrecompra e sobrevenda. Então, presume-se que quando o mercado não está em tendência, e aí vem o interessante de ter a média móvel junto, né? Quando ele não está em tendência e ele está em um desses níveis de sobrecompra e sobrevenda, né? Ele tem a tendência de ir ele tem um impulso de ir na direção contrária. Tá? Então, quando ele está sobrecomprado, Sim. tá? Ele tem a tendência de começar a cair. Foi Assumindo basicamente que o o que caiu mercado aqui. em si não esteja em tendência. Isso, aqui ele não tá numa tendência de agora vai subir sem fim, vai cair sem fim e tal. Então eu quero chamar a atenção para esse gráfico atual que a gente está vendo. Então, mostrar para o pessoal assim, vejam como os preços eles estão acima da média móvel de 20 e estão subindo. Aqui então, essa no região curto está prazo, acima. aqui é uma tendência de alta. Ok. Apesar de estar sobrecomprado, Sim. Você acredita que ele vai continuar subindo aqui. Exatamente. Então, quando o mercado está em tendência, e a média móvel mostra isso, é normal, é um comportamento esperado o oscilador colar em uma das extremidades. Tá. Que é esse caso, o oscilador colou. Exatamente. Tá ok. Tem mais alguma outra coisa que você queira mostrar aqui que você acha que é importante? Ou você já tomaria... ou você tomaria uma decisão aqui? Eu vou sugerir que você coloque volume também, Volume. pra gente dar uma olhada. Legal. Então vamos lá, volume, aqui, volume líquido. Sim. Vamos colocar o volume líquido, aplicar. Tá aqui, apareceu o volume líquido aqui embaixo. Então, neste caso, por exemplo, uma decisão ela já teria sido tomada atrás. Quer dizer, quando os preços foram para cima da média de 20, né? E aí a gente vê aí os candles verdinhos, etc. Isso já poderia ser uma entrada de compra, tá? Então, em tendência, o simples fato do RSI estar acima da linha mediana dele, né? Acima dos 50, ele já meio que confirma a tendência. Certo. E o volume subindo na alta, isso é importante. Veja que nesse momento a gente teve um pico de volume. A teoria por trás da análise técnica diz o seguinte, que o volume ele é um confirmador de movimentos para cima. Então assim, para subir precisa ter volume. E volume que você diz é gente comprando. Exato, é volume financeiro. Tá? Então isso é volume financeiro. Para subir, o dinheiro tem que entrar. Né? Claro, perfeito. O contrário disso não é verdadeiro. Quer dizer, para cair, o mercado não precisa de volume. É possível sim que o mercado suba sem volume, mas o volume dá mais segurança nessa subida. Tá, mas o mercado vai subir sem volume se for um ativo com poucas negociações, com baixa liquidez. Pode ser um dia de baixa liquidez, mas assim, o mercado subir sem volume, ele é sempre uma coisa, vamos dizer assim, entre aspas, perigosa, porque ele pode cair muito rápido, ele não tem sustentação. Então, quando a gente tem o volume confirmando uma alta, normalmente nós temos uma alta mais forte e com mais chance de ser duradoura. E aí eu quero chamar a atenção para uma palavra-chave nisso que eu falei agora, chance. Chance. A análise técnica é em grande parte
domínio da estatística probabilística, né? Exatamente. Então, lembrando assim, que a estatística tem 3 grandes áreas, né? Estatística descritiva, inferencial e probabilidade. Certo. Ficou fácil, né? Agora Você a gente entendeu. vai... Não, Tipo não. isso aí. Então, para pelas- falar assim, ó, estatística descritiva é média, né? Tá. Onde é que tá a média? Tá, é isso aí. Estatística inferencial é você tentar saber o que vai acontecer no futuro. Dá pra ver. Essa análise técnica não resolve muito bem, Tá. tá? Coisa de querer saber o que vai acontecer no futuro, a gente não sabe muito bem. Probabilidade, tá? Qual é a chance de determinada coisa acontecer num determinado intervalo de valores? Isso sim a gente consegue fazer. Perfeito. Tudo Tanto- através dos estudos também sobre o assunto, você consegue ficar mais craque nisso, Exato. né? Como que um trader consegue ter sucesso? Ele tem que estudar o gráfico. E aí, assim, é meio vago isso, né? O que significa estudar o gráfico, né? Significa eu pegar e ficar olhando para essa tela o dia inteiro? Não, tá? Uma forma mais, talvez, inteligente de estudar o gráfico é você olhar para trás, ver o que aconteceu, tentar identificar um determinado padrão. Inclusive, tem os padrões de candlestick, né? Que são documentados, né? Padrões com uma barra, com 2 barras. E ele pode ver e falar, ó, em determinado ativo, em determinado tempo, num período de 1 mês, 1 ano, uma semana, Aconteceu seja lá. isso. Isso aconteceu X vezes e Y vezes após acontecer isso, o mercado subiu. 80% das vezes o mercado subiu. Então, Aí pronto. Você cria uma probabilidade do Ele que já pode tem, acontecer para tentar acertar. Né? Então, agora, o que eu quero chamar a atenção para você que está nos vendo aqui e ouvindo é que é o seguinte, você viu que eu falou assim, aconteceu em X vezes e em Y vezes deu isso, deu esse resultado. Então, vamos dizer que seja 80%. Você ainda tem 20% de chance que pode não acontecer, tá, gente? Então, é isso que vocês têm que ter na cabeça, porque o mercado é uma coisa tão gigantesca que é a mesma coisa que você tentar adivinhar o ponto exato onde a onda do mar vai estourar. Não dá para saber. Você tem uma probabilidade de que 90% das ondas vão estourar naquela faixa, Mas... né? Agora, pode ter onda que estoure antes, pode ter onda que estoure depois, pode ter uma ressaca no mar, né? Que é aquele movimento macroeconômico que vai estourar onda na praia inteira. Para esses 20% aí existe um negócio chamado gerenciamento de risco, que aí é assunto para uma outra conversa. Que é o Outra stop loss conversa. que a gente fala que vai falar aqui também, tá? Bom, mais alguma coisa básica aqui que a gente precisa apontar nessas leituras? Não, aqui? eu acho que a gente já falou, quer dizer, a coisa dos candles, né? Só retornando então os candles, existem esses padrões. Então, assim, se o trader se interessa pelo gráfico de candle e ele quer entender esses padrões, obviamente precisa estudar, tem materiais específicos para isso. Tem material na internet, tem livro, o mundo hoje não sofre da falta de informação, exatamente. Talvez sofra né? do excesso dela, né? Porque Tá, tem tanta não coisa. vai Mas ser assim, fala, ó, eu não tenho dinheiro para comprar um livro. Vai Google, você vai achar. Tem alguma tá? coisa ali. Ali os padrões de candlestick, tá? A informação E para tá fazer muito esse mais- tipo de estudo. A informação está muito mais rápida do que do século XVIII até os anos 70. né? Imagina se fosse na época do Oma lá, né? Do Oma lá do cara lá do Japão, arroz. né? Aí a coisa fica complicada. Mas enfim, se a pessoa usa, né, quer dizer, estuda, entende esses padrões, faz esse estudo probabilístico, que nem precisa ser nada super sofisticado, né? Quer dizer, ver mesmo quantas vezes acertou de quantas vezes que aconteceu. Certo. E usar técnicas de gerenciamento de risco, como stop loss, controlar a posição, etc., a chance de acerto, né, a chance de ganho aumenta exponencialmente. Perfeito. Tá? Então, assim, eu sei, quem olha gráfico às vezes fala assim, nossa, que parece uma coisa meio, uma magia negra, É assim, uma assustador, macumba né? financeira, né? E não, tá? Tem técnica aí, tá? Existe técnica aí, é questão de entender a técnica, aplicar a técnica e aumentam as chances de sucesso. Aumentar as chances de sucesso significa garantir sucesso? Não, de jeito nenhum. Não existe garantia em De nada, né? Quer dizer, você vai para uma mesa de cirurgia, você não fala para o médico assim, doutor, você garante que eu vou sobreviver? Né? Não tem como fazer isso. A gente está lidando com forças fora do nosso controle. O mercado envolve forças fora do nosso controle. Então a gente tem que tentar extrair aquilo que a gente consegue com técnica e com gerenciamento de risco. Perfeito. Ó, gostou aí do assunto de indicadores, né? Se você achou interessante e tudo mais, saiba que os nossos próximos programas serão dedicados a ele. Então, fica ligeiro aí, já segue a gente para não perder nenhum episódio pra frente. E se você chegou de paraquedas por aqui,
saiba que a gente está aqui no 14º episódio, né? Então assiste lá do primeiro, do 01, 02, 03, porque ele foi montado de uma forma gradual para você entender aos pouquinhos, né? Então não adianta nada você chegar no episódio 14 e querer entender tudo também, porque vai ser complicado. Então tentar lá do 01 até o 14º, que é o que a gente tá, e a gente vai até o 24º, então ainda tem 10 episódios aí pela frente. Bom, vamos para o nosso próximo quadro, que é o Descomplicando a Vida Financeira. É aquele momento que eu trago um case aqui para os nossos especialistas, eu trago um acontecimento e eles vão dar aí uma sugestão barra solução, às vezes é uma solução, né? Sugestão barra solução. Preparado, Mauro? Bora! Vamos lá, o Mauro tá acostumado já. E o André vai ser pego de calça curta aqui, ó. Ele não... Ele fica Pelo meu escondendo tamanho, ali. qualquer calça fica curta. Olha lá. Boa tarde, tudo bem? Eu sou o Lucas e tenho 27 anos. Um adendo aqui, eu sou o Lucas L. Lucas L, ele deixou um sobrenome meio misterioso. Sou o Lucas L e tenho 27 anos. Comecei a operar na bolsa tem um tempinho, mas as dúvidas continuam. Afinal, assunto complexo. Quando se trata de indicadores, tem algum indicador que me mostra se o mercado vai subir? Qual? E qual me mostra que o mercado vai descer? Estamos tentando descobrir isso. Então, assim, não tem. O que tem, como a gente falou há pouco tempo, nós temos indicadores e padrões que mostram probabilidade. Certo. Então a gente sabe, né? É interessante assim, quando a gente fala de investimentos, de trading, né? Às vezes a pessoa vai assim para um fundo de investimento, tem sempre aqueles dizeres assim, rentabilidade passada não é sinônimo de rentabilidade futura. E de fato isso é verdade. Só que nós temos um pequeno problema. A única coisa que a gente pode ver é o passado. É Nós verdade. não temos nenhuma informação que não seja do A passado. mãe de Iná já né? faleceu, fica difícil. Exato. Né? Então, o que a gente pode ver? A gente olha o passado e, baseado, né, no que aconteceu no passado, a gente infere, né, aí a gente entra no domínio da inferência, né, que algo vai acontecer no futuro. Tá? E com probabilidade a gente fala, no passado, tantas vezes isso aconteceu, então nós temos uma maior chance que vai acontecer. Perfeito. Então, assim, o indicador, ele diz o que vai acontecer no futuro? Não, ele sugere. E ele sugere com base em probabilidade, né, dizendo assim, ó, no passado, a maior parte das vezes que isso aconteceu, o mercado foi para cima, foi para baixo, etc e tal. Então, é possível que aconteça isso agora. Né? É que assim, é possível, fica muito vago, né? Tipo assim, ó, o cara tá jogando pro ar, né? Verdade. É possível, mas é um possível com chance. Mas com tem uma viés, probabilidade, né? Tá. E o caso aqui que ele falou, assim, o indicador. Você nunca vai usar um único indicador, né? Você sempre usa pelo menos 2 ou 3 indicadores. Também não pode usar o excesso de indicadores, correto? Sim. É isso, tá? O excesso de indicadores, né, já que você comentou, é assim, a gente tem que ser... Lembrando o seguinte, todos os indicadores são feitos da mesma coisa. Preço, volume ou preço e volume. A maior parte dos indicadores que a gente falou, com exceção do volume, né, que foi mostrado, são indicadores que são feitos só com preço. Sim. Então, assim, não tem nada ali que não tem. Então, quando você coloca um monte de indicadores, às vezes na expectativa de que todo mundo vai se confirmar, na verdade, todo mundo está falando do mesmo preço, né? Então, de fato, assim, o excesso de indicadores, às vezes ele pode atrapalhar, ele fica visualmente bagunçado, confuso, confunde a pessoa, né? Particularmente, eu acho assim, que a gente deve ter poucos indicadores, de preferência indicadores que não conflitem muito uns com os outros, quer dizer, que realmente se complementem, tá? Às vezes a pessoa vai tentar simplificar, às vezes deixa mais complicado ainda, né? Sim. Ainda mais na maneira gráfica. Falando em maneira gráfica, não esquece, você do podcast, joga pro YouTube que fica mais fácil de você visualizar. Olha, Lucas L de quê, Mauro? De Laredo. Vai que você acerta. De repente você acertou o nome do cara aqui, ele vai tomar até um susto, né? Lima. Lucas Lima, talvez seja, né? Lucas Lima é um jogador de futebol também. Enfim, Lucas L, espero que tenha solucionado as suas dúvidas. Se não, não tem problema também. Entra nos comentários aí, fala aí o que aconteceu. Se você tiver outras dúvidas, também pode falar com a gente, né? Porque qualquer interação ajuda bastante também a gente continuar fazendo aqui a nossa descomplicação
do mercado financeiro. Bom, vamos para o nosso próximo quadro. Esse quadro é um pouquinho mais leve, que é o Investindo em Conhecimento. É aquele momento que a gente pode indicar um livro, indicar uma palestra, uma série, um filme, um artigo, não sei, qualquer coisa para você adquirir um pouco mais de conhecimento. Eu vou começar pelo André. André, tem algum livro, alguma coisa que você indica para a galera? Já que a gente falou dos candles, eu quero indicar o nome do cara que trouxe isso, né? Perfeito. Que é o Steve Nison, tá? Ele tem os livros dele traduzido para o português já. Ah, legal. Que eu não lembro o nome, tá? Tudo Mas bem. assim, o importante é lembrar o nome do autor. Procura lá o Steve Nison. Mas né? deve ter vários livros também, né? Olha, em português ele tem, até onde eu sei, pelo menos 2. Tá? Então, assim, vale como uma leitura complementar para o trader, para o investidor que está querendo se aperfeiçoar nesse tipo de gráfico em particular. Perfeito. Eu não sei como é que se escreve, Cid, meu Deus, me ajude, socorro. Calma, tá na descrição, olha aí na descrição que vai estar bonitinho. Eu também não sei como é que se escreve, mas a produção vai botar direitinho aí para você depois conseguir pesquisar. E você, Mauro? Cara, eu estou indicando aqui o Candlestick, tá? Um livro chamado Candlestick, do Carlos Alberto D. Nóbrega. D. Só De D. Bastiani. Carlos Alberto. Isso, De Bastiani. Não tem o Lucaselli? Certo. O Lucaselli, Não sabemos. Esse é vou o ficar no D. Como é que é o nome completo? Carlos Alberto D. Tá De bom. Bastiani. Tá bom? Tá bom. É isso aí. Eu vou fazer uma indicação, porque tem o seguinte aqui, André. Quando eu recebi os roteiros, né, no início e tudo mais, eu olhei esse quadro e aí tava lá, sugestões para livros do mercado financeiro. Eu falei, putz, e agora? Eu tô ferrado, né? Porque vai vir uns especialistas aqui, vão falar os livros, vão falar umas coisas, e eu vou falar o quê? Eu tô ferrado. E aí eu resolvi sempre dar uma sugestão na contramão da ideia, que é o quê? Não, cara, se segura na cadeira. Se segura. Hoje é tranquilo. Hoje é tranquilo. Porque assim, a galera, vocês sugerem livros aí, umas leituras de mercado financeiro e tudo mais, mas tem aquele momento também que o cara já tá de pijama, já tá ali na cama, né, com a barriga de metade pra fora, já tomou uma cervejinha também, já tá mais relaxado, e aí esse é o momento para ele pegar o meu conteúdo, que né, já não tem nada a ver com o assunto. O meu conteúdo de hoje, depois de ter indicado aqui até pagode japonês, não, pagode coreano. Eu indiquei pro Mauro aqui. Coreano, né? cara. Pagode coreano. Depois de várias indicações, nada a ver. Hoje é uma indicação tranquila, Mauro, não se assuste. Vou indicar o Chico Matos. Chico Matos é um brasileiro que mora no Polo Norte. Mas lá não tem mato. Pois é. Se eu falar isso pra ele, vai ficar bravo. Hein? Ele vai falar, eu sou o único. E ele é super gente boa, ele mostra a vida dele lá como fotógrafo, né? Ele é um fotógrafo especializado em neve, naquela região e tudo mais. E é muito interessante, né? Porque às vezes para produções de filmes ou produções de séries, você precisa ter uma imagem, né? Um pouco nesse sentido. E ao invés de você mandar uma equipe para lá para fazer a filmagem, que deve ser caríssimo você mandar uma galera para o Polo Norte, ele já mora lá e aí você contrata o cara e ele vai lá e faz umas imagens super legais. Ele tem um canal no YouTube, ele tem um Instagram muito bacana também, que ele mostra o dia a dia dele no Polo Norte, como é que é ele com os cachorrinhos dele lá. E acho muito legal, muito diferente, né? Porque dificilmente você vê uma pessoa morando num lugar tão distante assim. Então fica aí a minha sugestão. É bom para quem tá querendo fugir, Então, precisa de inspiração. Então, mas também tem essa. distante dependendo da referência, né? Ele tá, né? O cachorrinho tá perto dele, não é distante. Não, mas pra Tá gente distante que de tá nós. aqui no Brasil e um certo calorzinho, pô, o cara pega lá menos 40 no mínimo. Menos 40 é verão. Menos 40 verão. Então, assim, Meu uma Deus, tem outra- que parar com esse aquecimento É uma global. outra realidade, é um negócio completamente maluco. Então tá aí a minha indicação. Agora a gente vai para aquele momento tão esperado, Mauro, o momento da hora do fight. Eu não vou pedir pro Mauro abrir o computador, porque o computador ele já tá aberto. Então o computador tá aberto, chegou o momento da hora do fight. Produção, solta a vinheta. Ready to fight. 3, 2, 1, fight! E aí, Mauro, o que a gente tem para hoje? Já abri aqui, vamos esperar chegar na tela. A gente tem ExxonMobil e vamos comprar. Comprei. E por que eu comprei? Porque os indicadores estão me dizendo aí que a gente pode ter um sucesso nessa operação. Agora vamos esperar, né? Vamos fazer aquela tua mágica aí. Fazer o timelapse? Isso. Bora lá. Aqui, ó.
de volta. O time-lapse é a magia da edição. E aí, É a Mauro? magia da edição. Estamos de volta, vai aparecer na tela aqui. E em 3, 2, 1. E vamos caminhando para um lucrinho ali, ó. Opa, deu lucrinho, vamos encerrar a operação antes que o mercado vire contra nós. Fechou. Aí. Olha lá. Fechamos a operação. Ganhamos 2,43% aí em ExxonMobil. Maravilha. Muito bom. Lembrando que isso aqui é uma conta demonstrativa e não é uma indicação de investimento, certo, Mauro? E não é, em hipótese alguma, tá? É uma indicação de conhecimento, para você aprender a aprender. Você tem que aprender a aprender. Então, use a plataforma da Exnova, use a conta demo para você praticar antes de você colocar dinheiro real no game. Maravilha. E essa foi a nossa hora do fight. Ah, uma coisa interessante aqui. Você fala espanhol, André? Não muito. Não é minha área de expertise. Hablo pero no mucho. É, no máximo dou uma enrolada. Vai rolar. A gente vai ter aqui a nossa versão do podcast Amigo Trader Latam, né? América Aquela versão Latina. América Latina em espanhol. Então você aí, ó, que tá aprendendo espanhol, tá começando agora a aprender, ou fala bem espanhol, também teremos uma versão Latam. Interessante, né? Muito legal. Vai ficar diferente. Os apresentadores são latinos, então vai ser tudo em espanhol. Para você que também, de repente, quer escutar os termos, né? Tudo em espanhol pode ser interessante para aumentar aí o seu grau de Conhecimento. de conhecimento cultura. linguístico, né? O link vai estar na descrição para você, beleza? Bom, já estamos chegando para o nosso encerramento, André. Passou rápido, né? É isso aí. Eu espero que a gente tenha conseguido pelo menos dar um sobrevoo aí para ajudar o pessoal a se orientar, né? Com certeza. E como tudo, assim, no mundo do trade, da análise técnica, né? Quer dizer, tem uma coisa que é boa e um pouco frustrante ao mesmo tempo, que isso envolve estudo permanente. Então, e sempre estudo, acompanhamento do mercado. Tá ligado. Então, assim, a pessoa nunca pode pegar, assim, o que a gente entrega aqui e falar, pronto, eu já sei, né? Quer dizer, aqui é o começo, não é o fim. Né? Exatamente. Mauro, palavras finais aí. Meus caros, agradeço a presença de vocês. Meu amigo André, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o E- convite. A dica de você foi boa, inclusive. Aqui eu fiz uma operaçãozinha aí e já ganhei $3, olha Tá, só. depois eu Tá passo, vendo? então, o número da minha conta e você pode passar a minha parte, tá? Faz o Pix, né? É isso aí. André, quer se despedir aqui pra galera? Lembrando que o André vai voltar em outros episódios, tá? Sim, sim. Tá Então é convidado isso aí, quer dizer, eu agradeço a presença, espero que tenha dado para ajudar, para dar uma luz aí, e estou permanentemente à disposição, tá? Eu sou um sujeito fácil de encontrar aí nas redes sociais, é só procurar meu nome. também, né? Tem- No meio o da canal, multidão também tenho é fácil de tudo. te encontrar, né? Só... Olhar para cima, né? Mas assim, e qualquer coisa que eu puder ajudar, qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Maravilha. Qual que é o canal? Meu canal é O Investidor Cético. O Sou eu. Investidor Cético, tá? Né? Vai estar na descrição também para você acompanhar. Lembrando, né, já que ele já falou do canal dele, lembrando de você seguir a gente nas redes sociais, @oamigotraderbr, tá? Tem esse BR aí no final. Não esqueça que tem todo o conteúdo aqui que a gente fala e também tem os bastidores, tem as fotinhos lá, tudo bonitinho nas redes sociais, é só procurar que você encontra. É isso aí, galera, vamos fazer aquele brinde final aqui, só para final. encerrar. Às vezes dá errado o brinde. Opa, às vezes Deu certo. o bumerangue fica meio torto, mas hoje deu certo. Muito obrigado pela companhia. Espero que você tenha gostado de mais um episódio aqui do Amigo Trader e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Quando a gente mostra essa análise gráfica, eu também acho interessante, né? Porque com o visual você consegue. Olha lá, ele tá falando da vela. Olha lá, falou do pavio. Daí você vai você começa, né? Começa a enxergar as coisas. Também é legal. É legal. Olha, você tá entendendo, Cid? Eu tô. Se o Cid tá Se eu tô entendendo. entendendo, é porque tá rolando, né? Eu já-